Imagine-se diante do momento final da sua vida. O relógio marca cada segundo como se fosse um martelo pesado batendo dentro do peito, lembrando-o de que não há volta, não há escapatória. Você tem a chance de fazer apenas um último pedido, uma última escolha, que ficará registrada na eternidade como o reflexo mais puro daquilo que você foi. Agora pense comigo. Se o fim fosse inevitável, qual seria o seu último desejo? Pediria por riquezas, por um banquete, por ver sua família, por ouvir uma música que marcou sua juventude, ou talvez por algo que muitos considerariam simples, mas que para você tem um peso incalculável? Essa pergunta abre espaço para refletirmos sobre o que realmente importa quando tudo se aproxima do fim. Foi exatamente essa a cena que abalou um presídio inteiro, quando um condenado à morte, em sua última hora, fez um pedido que ninguém esperava. Não queria falar com autoridades, não queria confessar pecados diante de um padre. Não pediu pratos caros ou luxos inalcançáveis. Ele queria ver o seu cachorro. Um pedido que, à primeira vista, poderia soar estranho para alguns, mas que carregava uma carga emocional imensa e escondia uma verdade que mudaria o rumo de tudo. Esse homem, cujo nome manteremos em suspense por enquanto, havia vivido uma vida marcada por escolhas erradas, crimes que o levaram à mais alta punição da lei. Muitos ao redor acreditavam que ele já não tinha nada de humano dentro de si, que a frieza de suas ações apagava qualquer resquício de compaixão. Mas, no silêncio daquela cela, onde a escuridão parecia engolir as últimas horas de um ser humano, o pedido por seu cachorro revelou que, dentro dele, ainda existia um elo inquebrável com algo puro e inocente: o amor de um animal. Mas por que justamente esse pedido? Por que um cão? Essa é a pergunta que deixa qualquer pessoa curiosa. Afinal, um homem prestes a enfrentar o inevitável poderia pedir qualquer coisa. Por que então um cachorro? A resposta não está apenas no amor que nutrimos por esses companheiros de quatro patas, mas no que eles representam. O cão é um símbolo de lealdade, de afeto sem julgamentos, de companhia incondicional. Em uma vida cheia de erros, talvez aquele fosse o único ser que ainda olhava para ele sem ódio, sem rancor, sem lembranças de crimes, apenas com olhos de amor e reconhecimento. Esse detalhe, aparentemente simples, começou a gerar um desconforto em todos os guardas e funcionários do presídio. Muitos deles, acostumados à frieza do ambiente, à rotina de ordens e disciplina, não sabiam como lidar com aquilo. Afinal, permitir um cachorro dentro da prisão era algo totalmente fora do protocolo. Ainda assim, havia algo de tão humano, tão verdadeiro naquele pedido que ninguém conseguiu simplesmente ignorar. Alguns achavam que era manipulação, outros que era apenas capricho. Mas no fundo, cada pessoa que ouviu aquelas palavras sentiu algo mexer dentro de si. E essa foi apenas a primeira faísca do que se tornaria uma reviravolta inesperada. Nos corredores estreitos, onde o eco dos passos dos guardas se misturava ao som distante de portões de ferro, começaram os debates. Será que devemos permitir? Perguntava um oficial. E se isso causar problemas? Retrucava outro. Mas havia sempre alguém que, mesmo em silêncio, refletia sobre a humanidade daquele pedido. Porque, no fundo, cada um ali carregava uma memória própria de algum animal de estimação. Um gato que ronronava no colo, um cachorro que corria ao encontro na volta para casa, um pássaro que cantava na varanda. O pedido do prisioneiro havia despertado essas lembranças adormecidas, trazendo à tona uma verdade universal. Os animais são pontes para o que há de mais humano em nós. Agora, deixe-me fazer uma pergunta a você. Se fosse você no lugar desse homem, prestes a dar o último adeus, quem ou o que pediria para ver? Consegue imaginar a cena? O peso de cada decisão? Esse é o poder das histórias reais, capazes de nos colocar frente a frente com dilemas que não gostaríamos de enfrentar, mas que despertam nossas reflexões mais profundas. Esse pedido, simples e comovente, revelou não apenas quem aquele homem ainda era por dentro, mas também colocaria à prova a compaixão de todos ao redor. E como você vai descobrir nos próximos capítulos dessa história, o que aconteceu a partir dali mudaria tudo, de uma forma que ninguém jamais teria previsto. Nos dias que antecederam o pedido,
O ambiente no presídio era marcado por uma tensão diferente. A execução de um prisioneiro não era novidade, mas cada caso carregava consigo um peso específico. Esse, em particular, mexeu até mesmo com aqueles que já haviam testemunhado dezenas de finais semelhantes. A cela onde ele se encontrava parecia mais silenciosa, como se até as paredes estivessem ouvindo o som dos pensamentos daquele homem. Ele não gritava, não reclamava, não chorava. Apenas aguardava. E quando finalmente foi questionado sobre o que desejava para suas últimas horas, ele não hesitou. Disse com a voz firme, mas carregada de uma emoção difícil de esconder: "Quero ver meu cachorro." Foi como se cada letra dessa frase tivesse caído como uma pedra no coração dos presentes. Os responsáveis pelo presídio ficaram em choque. Não havia regra que previsse esse tipo de pedido. Podiam providenciar comida, bebida, até a presença de um líder religioso ou de familiares. Mas um cachorro, nunca antes alguém havia pedido algo assim. Foi então que começou uma verdadeira discussão entre os guardas, os superiores e até mesmo as autoridades legais. Uns diziam que não havia mal algum, que seria apenas um gesto simbólico. Outros, mais rígidos, argumentavam que aquilo quebraria a ordem, abriria precedentes perigosos. No entanto, a verdade é que ninguém conseguia simplesmente descartar a ideia. Era como se todos tivessem sido tocados por uma força invisível, algo que os lembrava de sua própria humanidade. Esse momento foi descrito depois como um divisor de águas, não apenas porque revelou um lado diferente daquele homem, mas porque também colocou em xeque os próprios valores da sociedade. Até onde vai a compaixão? Até onde estamos dispostos a enxergar humanidade em quem já não parece tê-la? Esses questionamentos começaram a ecoar, não só dentro dos muros do presídio, mas também nas mentes daqueles que acompanhavam a notícia fora dali. Jornais começaram a noticiar, comentaristas debatiam, e o caso passou a ganhar uma proporção inesperada. O último desejo de um homem havia se transformado em um símbolo de algo muito maior. A luta entre justiça e misericórdia, punição e empatia. Enquanto isso, na cela, o homem aguardava. Seu semblante, antes marcado por uma mistura de raiva e indiferença, agora parecia refletir apenas expectativa. Ele sabia que seu pedido era incomum, mas não improvável. Afinal, em toda a sua vida de erros, o único ponto de luz constante havia sido aquele cachorro. Era mais do que um animal. Era o símbolo de sua humanidade perdida, a lembrança de que, em algum momento, ele também havia sido apenas um garoto comum, capaz de amar e de ser amado. Esse detalhe, pouco a pouco, começava a emergir na narrativa e a transformar completamente a percepção que as pessoas tinham sobre ele. Guardas que antes o olhavam com indiferença passaram a se perguntar: será que não havia dentro dele um pedaço de bondade ainda intacto? Será que aquele pedido não era, no fundo, a prova de que ninguém é totalmente perdido? Essas perguntas ficaram suspensas no ar, enquanto a decisão sobre trazer ou não o cachorro se arrastava pelos corredores da burocracia. Do lado de fora, o cachorro aguardava sem saber de nada. Era um animal de porte médio, com pelos já grisalhos pelo tempo, mas com os olhos brilhando da mesma forma de quando era apenas um filhote. Tinha sido a companhia do homem em dias bons e ruins, sempre presente, sempre leal. Aquele cachorro não entendia de crimes, de julgamentos ou de sentenças. Ele entendia apenas o que o coração dizia: esse é o meu humano. E esse detalhe seria crucial para o desenrolar dessa história. Aqui começa a verdadeira jornada. O pedido foi aceito, ainda que com muitas restrições e debates. Mas o que ninguém imaginava era que a chegada do cachorro ao presídio desencadearia uma série de acontecimentos capazes de mudar não apenas o destino do condenado, mas também de todos ao seu redor. O que parecia apenas um gesto de compaixão se tornaria o ponto de partida para uma revelação que mexeria com crenças, valores e emoções de uma maneira que ninguém esperava. Afinal, quando um pedido tão simples é capaz de abalar estruturas tão rígidas, sabemos que estamos diante de algo muito maior do que parece. A decisão havia sido tomada.
Após discussões acaloradas entre guardas, diretores e até representantes legais, a permissão para que o cachorro entrasse no presídio foi concedida. Mas não seria simples. Protocolos de segurança teriam de ser seguidos, horários definidos, guardas atentos, tudo para garantir que aquele gesto não se tornasse um problema. Ainda assim, por trás da rigidez das normas, havia um clima de expectativa. Era como se todos, mesmo que não admitissem, quisessem testemunhar o encontro entre o homem e seu cachorro. Afinal, em meio a tantos finais marcados apenas pelo silêncio e pela frieza, ali estava uma chance de ver algo diferente. A expressão pura de um vínculo que resistira ao tempo e aos erros. O dia marcado para o encontro amanheceu carregado. O céu, nublado e pesado, parecia refletir o peso daquele momento. Nos corredores, os passos ecoavam mais fortes, como se cada batida de bota no chão lembrasse a todos de que estavam diante de uma situação inédita. Guardas que normalmente mantinham semblantes de pedra trocavam olhares discretos, e alguns até arriscavam cochichos sobre o que estava prestes a acontecer. Havia curiosidade, havia dúvida. Havia, sobretudo, a sensação de que presenciariam algo que ficaria gravado na memória. Do lado de fora, o cachorro foi trazido. Não havia luxo, apenas uma coleira gasta, um pedaço de pano amarrado como guia e o olhar ansioso do animal. Quem o trouxe foi um antigo vizinho do prisioneiro, alguém que havia cuidado dele durante os anos em que o dono esteve preso. O homem responsável não queria envolvimento, mas também não negaria a chance de que aquele laço fosse reatado pela última vez. O cachorro, ao sentir o cheiro do ambiente estranho, começou a se agitar. Farejava o ar, puxava a coleira, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. No interior do presídio, o condenado aguardava em silêncio. Seu corpo estava imóvel, mas os olhos não escondiam a ansiedade. Era como se, pela primeira vez em anos, ele sentisse novamente o coração bater mais rápido, não pelo medo da morte, mas pela expectativa da vida. Será que ele vai me reconhecer? E murmurava para si mesmo, em pensamentos que nunca ousaria compartilhar em voz alta. Esse detalhe tão humano mostrou que dentro daquele homem, por trás das camadas de erros e crimes, ainda existia a fragilidade de alguém que temia perder até mesmo o último elo que o ligava à existência. Quando finalmente o cachorro entrou, o ambiente se transformou. Guardas que nunca se permitiam demonstrar emoções ficaram imóveis, observando. O cão, inicialmente confuso, olhou em volta, farejou o ar, e então, em um impulso quase instintivo, correu até a cela. Suas patas batiam forte contra o chão frio, e cada segundo parecia se esticar em câmera lenta. O condenado, ao ver a cena, levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Aquele homem que muitos julgavam incapaz de sentir, desmoronou diante da pureza de um animal que não via barreiras, não via crimes, não via sentenças, via apenas o seu dono. O cachorro se jogou contra as grades, abanando o rabo com força, tentando atravessar o impossível para alcançar quem amava. O prisioneiro caiu de joelhos, segurou o focinho do cão entre as mãos e chorou como uma criança. Não havia palavras capazes de descrever o que se via naquele instante. Era como se o tempo tivesse parado, como se o presídio inteiro tivesse silenciado para ouvir apenas o som de um reencontro. Guardas desviavam o olhar, alguns engoliam seco, outros respiravam fundo. Ali não havia criminoso e animal. Havia apenas dois seres que se reconheciam na essência mais pura do amor. Esse momento, embora breve, transformou completamente o ambiente. Foi como se uma onda invisível tivesse atravessado cada corredor, cada coração presente. A cena se espalhou rapidamente entre funcionários, e em pouco tempo já era comentada em jornais e rádios locais. A história do homem que pediu para ver seu cachorro se tornava cada vez mais conhecida, gerando debates intensos na sociedade. Uns diziam que aquilo era apenas sentimentalismo barato. Outros acreditavam que se tratava da prova de que mesmo os piores criminosos ainda guardam humanidade. E você, o que pensa? Esse pedido seria apenas um capricho ou uma revelação do que há de mais profundo na alma humana? Mas não pense que a história acaba aqui. Muito pelo contrário. O reencontro,
que já havia tocado tantos, seria apenas o início de algo muito maior. Porque a partir daquele instante, começaram a surgir acontecimentos que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Guardas começaram a relatar mudanças no comportamento do condenado. Ele, que antes permanecia fechado em silêncio, passou a falar mais, a demonstrar arrependimento, a recordar sua infância e os erros que o levaram até ali. Era como se o simples toque do focinho frio de seu cachorro tivesse acendido uma chama esquecida. Uma chama que revelava não apenas arrependimento, mas também algo ainda mais intrigante: uma transformação interior. Essa transformação não passou despercebida. Um dos psicólogos do presídio, que havia acompanhado o caso desde o início, escreveu em relatórios que jamais havia visto uma mudança tão repentina em um preso. Ele descreveu que o homem parecia, pela primeira vez em anos, genuinamente humano, disposto a falar sobre suas falhas e a refletir sobre elas. Essa constatação levantou ainda mais polêmicas. Se o contato com o cachorro havia sido capaz de despertar esse lado nele, até onde poderíamos afirmar que a pena de morte era, de fato, a única saída? Seria justo interromper uma vida que dava sinais de mudança? O encontro com o cachorro não seria apenas um gesto simbólico, mas o estopim de uma reviravolta que colocaria em xeque toda a execução. Jornalistas passaram a pressionar as autoridades, grupos defensores de direitos humanos entraram em cena, e até políticos começaram a usar o caso como exemplo em discursos. Uns pediam clemência, outros reforçavam a necessidade de justiça. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia ignorar a história. O país inteiro estava atento ao homem que, em sua última hora, pediu para ver o cachorro. Enquanto isso, no coração do prisioneiro, algo ainda mais forte se movia. Ele começou a escrever cartas dirigidas não apenas ao cachorro, mas também a pessoas que havia ferido ao longo da vida. Nessas cartas falava de arrependimento, de dor, mas também de gratidão. Gratidão por ter tido, em meio ao caos, um companheiro fiel que jamais o abandonara. As cartas foram interceptadas e avaliadas antes de saírem da prisão, e algumas chegaram às mãos de jornalistas que publicaram trechos em jornais. O impacto foi devastador. Leitores choravam ao ver palavras tão humanas vindas de alguém que todos julgavam perdido. A sociedade, agora, estava dividida. De um lado, os que defendiam que crimes não podem ser apagados por gestos emocionais. De outro, os que acreditavam que aquele homem estava mudando de verdade e que merecia, no mínimo, reconsideração. E aqui surge mais uma pergunta para você. Até onde vai o poder do amor de um animal? Ele pode de fato transformar até mesmo aqueles que pareciam irrecuperáveis? Ou seria tudo apenas encenação para ganhar tempo? O suspense aumentava. A cada dia, novos fatos surgiam. Novas discussões acaloravam a opinião pública. E por trás dos muros altos e das grades pesadas, o homem permanecia com um único desejo: passar os últimos dias, ou talvez apenas as últimas horas, na companhia do ser que jamais o julgara. O cachorro, por sua vez, continuava a demonstrar a mesma lealdade, como se pressentisse que algo grande estava em jogo. O reencontro havia plantado uma semente, mas o que essa semente geraria? Redenção, tragédia ou algo ainda mais surpreendente? Ninguém poderia prever. E é isso que vamos descobrir à medida que avançarmos nesta história. O silêncio após a revelação parecia cortar o ar da cela. O prisioneiro, que até então acreditava estar sozinho em sua dor e condenado a enfrentar a solidão final antes da execução, via diante de si uma cena que misturava nostalgia, ternura e um mistério que desafiava a lógica. O cão, fiel companheiro de infância, não apenas estava ali como se o tempo não tivesse passado, mas também transmitia nos olhos um brilho de compreensão que ultrapassava o comum. Era como se aquele animal carregasse uma mensagem maior do que simplesmente o afeto de reencontro. O peso da situação tornava cada detalhe mais intenso. Como podia aquele cachorro estar vivo, saudável e exatamente como ele lembrava? Se haviam passado anos desde a última vez que se viram. As perguntas surgiam como trovões em sua mente.
mas a emoção do momento impedia que ele se entregasse ao raciocínio. Limitou-se a ajoelhar e acariciar o animal, sentindo sob as mãos a textura real do pelo, o calor do corpo e a respiração ofegante, tudo provando que aquilo não era uma alucinação. Ou será que era? Os guardas observavam a cena em silêncio, alguns tocados pela emoção, outros desconfiados de que algo inexplicável estava acontecendo. O diretor da prisão, que havia autorizado o encontro por achar que seria apenas um gesto simbólico, começava a se perguntar se havia feito a escolha correta. O cachorro, entretanto, parecia não se importar com o ambiente hostil, o cheiro de ferro das grades, ou a tensão pairando no ar. Ele focava unicamente no prisioneiro, como se o tempo e o espaço não existissem, como se toda a realidade pudesse ser resumida àquele reencontro. Enquanto acariciava o cão, flashes do passado invadiam a mente do condenado. As tardes de infância correndo pelos campos, o cachorro sempre ao seu lado. A sensação de liberdade que contrastava brutalmente com as paredes de concreto e ferro onde agora se encontrava. E no meio dessas memórias, uma lembrança específica ganhava força. A noite em que fugira de casa, ainda adolescente, com o cachorro como única companhia. Aquela fuga resultara em escolhas erradas, amizades perigosas e, eventualmente, em um caminho sem volta que o levara ao crime. O cão, fiel até o último momento, havia desaparecido misteriosamente em uma dessas noites, deixando nele uma ferida emocional que nunca cicatrizara. Agora vê-lo de novo parecia tanto uma bênção quanto um aviso. O que significava aquele retorno? Seria apenas o cumprimento de um desejo antes da morte? Uma coincidência forçada pelas circunstâncias? Ou havia algo de maior importância naquele reencontro? Essas questões acendiam a curiosidade não apenas do prisioneiro, mas também dos guardas, e até mesmo do diretor, que, contra todas as regras, permanecia assistindo sem interromper. A cena havia se tornado mais do que um simples último pedido. Era um acontecimento que mexia com a lógica de todos ali presentes. Mas, no fundo de sua mente, o condenado começou a sentir algo ainda mais inquietante. O cão não estava apenas ali para confortá-lo. Os olhos do animal, brilhantes e fixos, transmitiam uma mensagem silenciosa, como se tentassem comunicar algo urgente, algo que ainda precisava ser revelado. Era um olhar que misturava ternura e autoridade, como se o cachorro não fosse apenas um companheiro, mas um mensageiro de algo maior. As horas passavam, e o encontro se prolongava além do que era permitido. Os guardas estranhamente não intervinham. Era como se uma força invisível os impedisse de separar homem e animal. O próprio diretor hesitava em dar ordens, sentindo que quebrar aquele momento poderia desencadear consequências imprevisíveis. O cão, em determinado instante, deu um passo atrás e, com movimentos lentos e calculados, sentou-se diante do prisioneiro. Não havia pressa, não havia medo, apenas um silêncio carregado de significado. O prisioneiro, confuso, sentiu que precisava interpretar aquele gesto. Era apenas um cachorro sentado ou havia ali um símbolo, um sinal de que algo transcendia a compreensão humana? Nesse instante, um dos guardas mais jovens, incapaz de conter a curiosidade, murmurou em voz baixa: "Esse cão parece que sabe mais do que a gente." A frase ressoou entre todos, e de fato a sensação geral era de que aquele animal não estava apenas visitando seu dono, mas cumprindo uma missão. O prisioneiro, com lágrimas nos olhos, começou a falar em voz baixa, quase como se respondesse a um diálogo invisível. Ele lembrava de promessas não cumpridas, de erros cometidos, de pessoas feridas ao longo de sua jornada. O cachorro parecia escutá-lo, inclinando a cabeça a cada palavra, como se realmente compreendesse cada confissão. Era como se aquele último encontro tivesse se transformado em uma espécie de julgamento paralelo, não conduzido por juízes de toga, mas por um olhar silencioso e inabalável. Esse clima de mistério e intensidade emocional funcionava como um gatilho irresistível para a curiosidade de todos. Afinal, o que aquele cachorro representava? Seria uma chance de redenção? Uma oportunidade de o condenado encontrar paz antes da execução?
Ou seria um presságio de algo ainda mais perturbador? As perguntas não paravam de crescer, e cada pessoa naquele ambiente começava a questionar suas próprias convicções sobre vida, morte, justiça e destino. De repente, o cão levantou-se novamente e caminhou em direção às grades da cela. Olhou para fora, como se indicasse que algo ainda estava por acontecer. O prisioneiro instintivamente sentiu que aquela história não terminaria ali. A execução marcada para o dia seguinte já não parecia tão inevitável. O reencontro com o cachorro havia mudado tudo. Não apenas sua perspectiva, mas talvez até o rumo dos acontecimentos. O mistério se intensificava, e um novo capítulo, ainda mais surpreendente, estava prestes a se desenrolar. Naquela noite, deitado na cela, o prisioneiro não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar do cão. Não era apenas afeto. Era como se aquele animal tentasse dizer algo que ele ainda não tinha coragem de compreender. Uma memória específica começou a emergir. Uma noite chuvosa, anos atrás, quando fugira desesperado após um crime. Naquela noite perdera o cão, e agora, o reencontro trazia à tona detalhes que antes ele ignorava. Teria sido o desaparecimento do cachorro um aviso, uma chance de mudar o rumo de sua vida que ele não soubera interpretar. O coração dele se apertava com essas reflexões. O animal representava mais do que lembranças. Era um espelho de tudo o que ele poderia ter sido, de uma vida que não seguiu por falta de escolhas certas. Os guardas que revezavam a vigília comentavam entre si sobre a estranha energia que parecia envolver a cela desde a chegada do cão. Alguns relatavam sentir um arrepio ao se aproximarem. Outros diziam ouvir sons suaves, quase como sussurros, vindos do espaço onde o prisioneiro estava com seu companheiro. O mistério se espalhava pela prisão. Na manhã seguinte, o condenado foi levado ao pátio para tomar o último sol antes da execução. O cão surpreendentemente já o aguardava lá fora, como se tivesse passado a noite à espreita. Os guardas permitiram que ele o acompanhasse, e o condenado sentiu uma estranha paz ao lado do animal. E foi ali, sob a luz do sol que atravessava as grades, que algo ainda mais enigmático aconteceu. O cachorro latiu 3 vezes, em intervalos precisos, e depois encarou diretamente os olhos do diretor da prisão. O som ecoou pelo pátio como um aviso. O diretor, visivelmente abalado, não conseguiu disfarçar sua reação. Era como se aquelas 3 batidas de som tivessem despertado nele lembranças ou medos que ele preferia manter enterrados. Os demais guardas ficaram em silêncio. A tensão era palpável. O prisioneiro, percebendo a reação do diretor, começou a se perguntar se aquele reencontro não estava ligado a algo muito maior, envolvendo não apenas sua história pessoal, mas também os segredos ocultos por outras pessoas naquele lugar. O cachorro imóvel parecia o centro de tudo. O prisioneiro permanecia sentado na cela, imóvel, como fazia todos os dias. Não falava, não protestava, não sequer reclamava. Aqueles anos de silêncio não eram fruto de indiferença ou insensibilidade. Eram o resultado de uma descrença profunda. Por mais experiente que fosse seu advogado, por mais provas que pudessem ter sido apresentadas, ele havia aprendido a aceitar que a justiça para ele já não existia. Havia caído em um estado de depressão silenciosa, resignando-se a um destino que acreditava ser inevitável. Cada noite era longa, cada dia, uma repetição sem cor, sem esperança. O simples fato de estar esperando pela execução o havia transformado em alguém que não mais esperava milagres. Ele havia deixado de lutar porque, em sua visão, lutar não servia para nada. A injustiça tinha vencido antes mesmo de começar. Durante anos, ele observava o mundo através da pequena janela da cela, vendo a vida continuar sem ele. O rastro de injustiça que atravessava seus pensamentos era constante. Seus dias eram preenchidos pelo tédio e pelo medo silencioso, mas também pelo peso esmagador da impotência. Ele não acreditava que pudesse provar sua inocência. Cada tentativa anterior de apresentar provas fora frustrada por tecnicalidades, desacreditação de testemunhas e a lentidão cruel do sistema judiciário. Aceitar o destino, por mais sombrio que fosse,
tornou-se a única forma de sobreviver emocionalmente. O silêncio e a resignação passaram a ser seu escudo contra a dor insuportável. Naquela manhã, algo parecia diferente. O ar estava mais denso, mais pesado, mas também carregado de uma estranha energia. O prisioneiro não podia explicar, mas sentiu, de maneira instintiva, que algo estava prestes a acontecer. O cão, fiel companheiro que compartilhara todos os anos de angústia, percebera essa diferença antes dele. Movia-se com cautela, observando cada detalhe, farejando o chão da cela com uma determinação silenciosa. Seus olhos castanhos fixos nos cantos e superfícies indicavam que algo estava escondido. Algo que não deveria permanecer oculto por mais tempo. Enquanto o prisioneiro permanecia imóvel, quase invisível ao próprio mundo, o cão começou a concentrar suas atenções em um canto específico da cela. Um azulejo estava ligeiramente solto, quase imperceptível para quem não estivesse procurando com cuidado. O animal arranhava, batia com as patas, farejava com insistência, até que o som do azulejo caindo deslocando-se chamou a atenção do agente responsável pela vigilância. O agente entrou na cela, seguindo o latido insistente do cão. Ele observou o comportamento do animal e, imediatamente, percebeu que havia algo escondido. Com cuidado, retirou o azulejo e encontrou um envelope envelhecido, impregnado pelo tempo, escondido com precisão. O bilhete estava dobrado de forma que apenas alguém muito atento ou alguém guiado por lealdade e percepção poderia encontrar. O cão, com a serenidade de quem sabia exatamente o que havia feito, permaneceu ao lado, observando cada movimento do agente e o prisioneiro em silêncio. O prisioneiro apenas olhou, mantendo-se inerte. Ele não tocou na carta, não precisava. Todo aquele tempo de silêncio e resignação o havia preparado para observar, para esperar que a justiça, de forma indireta, chegasse até ele. A carta continha a revelação de uma verdade que o prisioneiro já imaginava existir, mas jamais acreditara ver confirmada. Ele não era culpado do crime pelo qual fora condenado à morte. O agente segurou o envelope, respirou fundo e começou a ler em voz alta. Cada palavra reverberava na cela, enchendo o espaço com um peso emocional impossível de ignorar. A carta explicava que o verdadeiro responsável pela situação injusta havia sido um outro indivíduo do passado, que guardava ressentimento e havia manipulado evidências e testemunhos. O prisioneiro havia cometido delitos menores no passado, mas absolutamente nada relacionado ao crime que quase lhe custou a vida. Enquanto o agente continuava a leitura, o diretor e outros funcionários presentes ouviram cada palavra, absorvendo a magnitude da revelação. Cada frase, cada detalhe sobre como o outro prisioneiro havia deixado a carta escondida, servia para reconstruir o caso e limpar o nome do condenado. O prisioneiro permanecia sentado, imóvel, mas algo mudava dentro dele. O peso da desesperança lentamente cedia lugar a uma sensação quase esquecida de esperança. O diretor finalmente falou. Após ouvir a carta, diante disso, a execução deve ser suspensa imediatamente. Ele permanecerá em liberdade condicional enquanto o caso é revisado judicialmente. Os agentes assentiram, reconhecendo que estavam diante de um evento que poderia ser descrito como histórico. Pela primeira vez em anos, o prisioneiro sentiu a possibilidade de reconstruir sua vida. O cão, que havia guiado a justiça de forma silenciosa e inteligente, aproximou-se e pousou a cabeça no colo do dono, transmitindo compreensão, conforto e lealdade. O prisioneiro, ainda sem falar, permitiu-se sorrir. Cada músculo do corpo, antes tenso e resignado, relaxou. Ele compreendeu que a perseverança do cão, seu amor incondicional e a paciência silenciosa do agente que leu a carta haviam sido cruciais para trazer justiça. Pela primeira vez, percebeu que a lealdade e a verdade poderiam realmente prevalecer, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto caminhava pelos corredores da prisão, rumo à liberdade condicional, o prisioneiro refletia sobre os anos de silêncio e sofrimento. Cada passo era uma lembrança de tudo que perdera, mas também um lembrete de que a esperança ainda existia. Ele olhou para o cão,
e naquele olhar percebeu que havia algo maior que ele próprio. A prova de que a lealdade verdadeira e a perseverança podem superar a injustiça humana mais cruel. Ao deixar a prisão, o ar fresco e livre o envolveu completamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele pôde respirar sem sentir o peso da condenação iminente. O cão caminhava ao seu lado, como um guardião silencioso, lembrando-o de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia uma luz guiando-o. Enquanto caminhavam juntos, o prisioneiro refletiu sobre sua experiência. Ele sabia que a justiça ainda precisaria ser revisada, que os erros do passado teriam que ser corrigidos, mas agora carregava consigo algo que há muito não sentia: esperança viva e concreta. Ele entendeu que o verdadeiro valor da vida não está apenas na liberdade, mas na lealdade, na persistência e na coragem de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O prisioneiro parou por um momento. Acariciou o cão e disse: "Fizemos isso juntos, parceiro. Você nunca desistiu de mim." O cão respondeu com um latido suave, como se reafirmasse tudo o que sentia. Juntos seguiram para fora da prisão, rumo a um futuro que finalmente parecia cheio de possibilidades. Sabendo que a verdade e a justiça haviam sido restauradas, mesmo que parcialmente. E você, espectador que acompanhou esta história, lembre-se, às vezes a justiça demora, mas a lealdade, a coragem e a verdade sempre encontram um caminho. Nunca subestime o poder de um gesto silencioso, de uma ação determinada ou do amor incondicional de quem nunca desistiu de você. Se você se emocionou com esta história, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais histórias inspiradoras de coragem, justiça e fidelidade. Cada nova narrativa que postamos é uma oportunidade de refletir, aprender e se emocionar com os laços que transformam vidas.